E para você, vale a pena fazer lives? Eu recebi essa perguntinha de um inscrito no YouTube e quero expandir aí essa reflexão muito importante para ser considerada, né? Porque hoje, passados uns bons anos, desde meados, né? Eu particularmente vou trazer aqui um recorte das minhas experiências. Desde 2017 que eu realmente me conscientizei de monetizar virtualmente em diversas plataformas, de diversos formatos, né? E entre essas plataformas, algumas delas são Câmera Privé, foi a primeira, depois o Canfor, segunda, Stripchat, terceira, Buzzcast, a quarta, Bigo Live, a quinta, e Like, a sexta, ok? Vou deixar aqui na descrição, caso você queira dar aquela stalkeada, eu consegui achar nos meus arquivos pessoais algumas gravações de tela que eu fiz em alguns desses aplicativos em que eu fui, né, realizando lá minhas performances. Foi muito gostoso reviver de uma forma mais acolhedora e gentil, né, com a nossa versão do passado. Mas respondendo de uma forma, assim, bem sincera, tá? Passados esses bons anos, hoje, nesse momento que eu estou falando com você, é 2024. Então, as minhas reflexões, né, baseado nesse momento da minha vida, que realizar transmissões ao vivo, minha amiga, pode ser uma ótima maneira para você se expressar também e compartilhar os seus conhecimentos, sua rotina, o seu dia a dia, aquilo que você sentir mais confortável, né? Porém, todavia, pode representar um desafio para indivíduos que valorizam a sua privacidade. Então, eu vou trazer aqui um ponto que talvez não é tão falado, mas é que muito impacta, né, nas suas criações de conteúdo, quando você não tem essa clareza que vão haver desafios se você também valorizar muito a sua privacidade e se você também se identificar de uma forma mais reservada, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. E se você também, assim como eu hoje em dia me identifico com uma pessoa com carisma limitado, né? Uma pessoa introvertida. Então, tudo isso vai se somando, né, levando em consideração a esse tipo de atividade. E aí eu vou te dar um plus para você refletir, né? Eu tenho uma condição, né, um diagnóstico de saúde, que eu tenho uma doença crônica, que é o hipotireoidismo. Então, atrelado a essa doença, existem vários sintomas que estão em constante, né, adaptações mediante ao remédio, o acompanhamento médico que eu realizo de uma forma responsável. Porém, existe essa condição. Existe, de certa forma, algumas questões que vão ser diferentes de outras pessoas que não tenham alguma doença, né? Então, a gente precisa partir desse princípio também e reconhecer, né, as nossas limitações. E também, se você existe alguma outra atividade profissional que você obtém recursos financeiros, hoje em dia eu também tenho uma rotina de trabalho fora, no regime CLT, meio período, né, onde obtenho de forma fixa um salário, onde eu me dá essa tranquilidade, de certa forma, de poder realizar, né, falando assim no passado, as transmissões ao vivo, onde eu não imponho essa tensão de retornos financeiros de uma forma imediata, para poder pagar as contas, para poder haver meu sustento e tudo mais. Então, é fundamental você avaliar como isso pode impactar na sua energia, né? No seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, hoje, passados esses bons anos, eu posso dizer assim, com muito respeito com o seu tempo, com a sua vida, com a sua saúde física e mental, uma ótima alternativa viável seria, quem sabe você também, assim como eu, hoje em dia, explorar outras formas mais
controladas e privadas para você, de fato, amplificar a sua liberdade criativa, né? E obter, quem sabe, rendas extras com isso. Como, por exemplo, eu sou criadora hoje de conteúdo na Privacy, né? Onde faço toda a captação em formato de vídeos, de fotos, de áudios, de texto. E aqui também vou amplificando os meus projetos criativos como podcast, vídeos gravados no YouTube. Isso tem me permitido compartilhar a minha paixão, sem essa pressão da exposição ao vivo, entende? Existe essa possibilidade, essa previsibilidade de eu programar, né, os meus projetos paralelos de diversos formatos, né? Isso me dá muito mais tranquilidade, mais confiança, mais liberdade, na qual eu coloco limites em qual momento eu quero e que eu não quero me expor, né? Porque a exposição tá muito atrelada à questão da disposição que você também vai demandar naquele seu projeto. Então, essa pergunta, vale a pena? Depende. Depende de diversos fatores. E aí, em qual desses fatores vai ser mais prioritário para que você dê atenção, vai ditar muito a sua resposta, né? Então, eu quero lhe jogar essa perguntinha, esse momento de reflexão para você considerar que as transmissões ao vivo, elas podem sim ser grandes formas de você se expressar e, por consequência, também obter ganhos. Esses ganhos, eu posso falar que passaram uns bons anos ganhando em reais, ganhando em dólares, que foram, obviamente, somados nas minhas rendas extras. Mas você entende que, passado um bom tempo, a gente vai amadurecendo, né? As formas como eu e você trabalhamos, desempenhando os nossos serviços, sejam eles qualquer coisa que você curte fazer, é atrelar eles no âmbito de bem-estar e autocuidado, né? Então, eu posso te dar até algumas dicas, né? Algumas estratégias, que uma delas é, sem dúvida, você praticar o autocuidado, né? Sendo uma criadora de conteúdo, destacando a importância do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, uma das coisas, primeira instância, estabeleça limites de tempo. Sabe aquela coisa de você definir horários específicos para suas transmissões, caso você queira dizer sim para esse formato? É muito bom, tá? Falo aí de um lugar de fala onde no começo era aquele looping, né? De querer estar o mais tempo possível para poder construir uma comunidade, uma audiência, telespectadores fiéis que se identificasse e tal, né? Na maioria das vezes, esses limites eles foram totalmente extrapolados. Até porque, por consequência, depois de passados uns anos, eu tive um esgotamento físico e mental, assim, que, né? Você já pode se imaginar, o descanso ele não foi reservado com uma forma saudável e sustentável. As minhas atividades pessoais fora do trabalho, eles estavam inseridas em lives, então eu meio que condicionava a fazer esses momentos de que deveria, de certa forma, de uma forma saudável, delimitar tempos para não estar online. Eu usava os momentos de descanso e atividades, sejam elas, por exemplo, como hobby, lazer, dentro de um contexto ainda em live. Então, aparentava que não era trabalho, né? Porque chega um momento, se você tem uma outra fonte de renda que lhe paga suas contas fixas, aparenta que as lives chegam um momento que elas são, de fato, algo secundário. Então, é meio que, particularmente, né? Veja aí o que faz sentido para você, estabelecer desde o início, para que não exista essa questão desenfreada, para que você não se, né, faça dodói a longo prazo para você, tá?
Para você ter uma noção, eu vou aqui falando, eu vou me recordando. Teve situações, assim, por mais que de fato eram extremamente gratificantes, né, as recompensas imediatas, né, que a gente vai obtendo ali, dependendo da plataforma, os presentes que são enviados, as moedas virtuais, cada plataforma tem uma nomenclatura, né, dessas representações de dinheiro que no fim vai chegar na sua conta. Mas as recompensas eram tão ali, né, uma questão até psicológica, né, que era um looping. Então, chegou um momento que quando eu não tive essa clareza de delimitar desde o começo esses momentos, né, de pausas mais regulares, né, durante as transmissões, para poder, quem sabe, alongar o corpo, sem ninguém tá me vendo, descansar os olhinhos, recarregar minhas energias. Então, reflita sobre isso, né? Reflita que talvez não precise de fato ficar 24 horas online, por mais que você tenha recompensas financeiras ali, mas precisa, né? Precisa realmente você priorizar o seu soninho adequado, garantir que você esteja obtendo uma quantidade suficiente de soninho, de descanso, de sonequinha, vai ser essencial, né, para o seu bem mental e físico, ok? Trazendo esse ponto, né, que chegou no meu caso, um momento em que não houve esses limites. Para você que já me acompanha nessas épocas, comenta aí quais foram as suas percepções e lembranças das minhas transmissões, mas elas foram sempre, na maioria das vezes, 99%, dentro do meu cenário da minha própria casa. Então, o que variava era realmente as atividades em que eu realizava dentro desses cenários. Então, na sala, no banheiro, no quintal, no escritório, no quarto, na cozinha, né? Então, já pensa aí o quanto de possibilidades você se também se identificar dentro de uma subcultura como dona de casa, romântica. Então, tudo que envolve esse nicho, né? As demandas que é a responsabilidade de uma dona de casa, tudo que era pertinente a essas ações estavam sendo feitas ali em live. Então, você já imagina. Você está dentro da sua própria casa. Então, é como se fosse um trabalho. Eu já trabalhava fora e ainda trabalho. E quando eu chegava em casa, eu já meio que criava aquela chavinha dentro de mim. Poxa, tô em casa. Então, eu vou fazer. Então, tudo que demandava alguma atividade doméstica, por exemplo, a manutenção e tal, quando eu não me colocava a prontidão de ligar a live, aparentava que aquilo começou a desvalorizar a minha própria presença da minha solitude, do meu individualismo. Então, é muito perigoso, é uma linha muito tênue, né, dos limites que você vai colocar para o seu próprio negócio online, sabe? É uma parada, assim, gostosíssima, mas também perigosíssima na intensidade, né, nas ferramentas, na forma como você utiliza essas ferramentas de lives, tá bom? Falo aqui de um lugar passado uns bons anos, tá bom, meu amor? Aprenda a dizer não, né? Tá dentro dessas dicas também. Não tenha medo de você estabelecer limites claros, tanto com você quanto com os telespectadores, tá? E dizer não a solicitações ou demandas que possam comprometer o seu bem-estar físico ou emocional, tá? Nossa, isso é um pilar extremamente importante. Em relação a isso, estabelecer espaço e privacidade. Então, vá aos poucos criando esse espaço de trabalho dedicado onde você se sinta confortável, né? Nesse exemplo pessoal, a casa para mim era e é ainda um espaço totalmente confortável de renovação de energia, né? Então, vá protegendo, né, durante as suas transmissões ao vivo, garantindo também momentos de privacidade para si mesma quando necessário. E aí tá até uma lembrança aqui de que, pelo fato de que as minhas transmissões eram nesse contexto aqui caseiro,
esse estabelecimento de espaço e privacidade eram muito claros na dinâmica aqui da minha rotina. Por exemplo, como eu, de fato, era a pessoa que fazia as lives, e aqui na minha casa, eu não moro sozinha, então eu precisava estabelecer de uma forma, responsável, para que quando esse outro membro da casa, vulgo marido, estivesse presente, ele não aparecesse. Então, precisava estabelecer minimamente essas privacidades que ele, demandava essa prioridade. E eu, obviamente, respeitava, Então, por exemplo, ele ficava em X cômodo determinado dia. Então, eu sabia que eu não poderia estar ali efetuando lives, por questões de estabelecer espaço e privacidade em relação a esse membro. Então, é uma questão muito de diálogo, obviamente. Se você mora sozinha, é outro rolê, mas se envolver outras pessoas, que não querem estar dentro das suas transmissões, então precisa ser muito claro esse estabelecimento de espaço e privacidade. E também eu lembrei que, eventualmente, eu prendia algumas coisas pessoais, de agendamento, de compromissos e tal na geladeira, e isso, ocasionalmente, podia aparecer. Então, eu precisava estar atenta nesses detalhes também, Como o cenário das lives eram dentro desses contextos dos cômodos, então, o que aparecia não podia ter foto, Não podia ter algum tipo de menção de dados pessoais, dados residenciais. Então, é uma questão nos detalhes, tá bom, meu amor? Outra coisa, dentro dessa questão de membros é você manter relacionamentos saudáveis, Isso é em qualquer âmbito, mas é só para dar aquele lembrete, você cultivar relacionamentos positivos com seus amigos, familiares, colegas que possam lhe oferecer apoio e compreensão, é muito importante. Até porque, por eu ter esse atributo de me identificar uma pessoa muito discreta, que não gosto de ficar expondo a minha vida pessoal, até para pessoas que estão dentro desse contexto, de apoio, então eu preciso realmente ponderar, então manter esses relacionamentos saudáveis, que não estejam envolvidos nesse ramo, vamos dizer assim, no virtual, também eram e é muito importante essa sustentação deles e a manutenção dentro da energia que eu posso estar entregando no momento. Então, observe, cultive esses relacionamentos que estejam além do seu trabalho, dentro das suas possibilidades. E alimentação saudável, hidratação, aquele clichêzão, mas você precisa se recordar também, assim como eu, cultivar, alimentos de nutrição, alimentos mais saudáveis e balanceados, para que você consiga se manter hidratada e maravilhosa durante suas transmissões ao longo do dia, tá? Nossa, quantas vezes eu negligenciei isso e a longo prazo, foi acarretando dodóis e tal, mas o quanto antes você puder ter essa atenção também de se alimentar devidamente. Quantas vezes eu esquecia de almoçar, esquecia de tomar café, esquecia de beber água, porque eu tava ali naquele flow, Enfim, por favor, não fique dodói, sabendo desses lembretes de alguém que já passou por isso. Outro, praticar o gerenciamento do estresse. O que é isso? É você, minha lindeza, encontrar técnicas que funcionem para você. Como, por exemplo, seja fazer uma prática de yoga, um exercício de respiração, ou você simplesmente dar uma pausa para relaxar durante o dia, ou uma meditação. Então, encontre alternativas além do que você faria em lives, coisas que vão no offline, sabe? Que você consiga gerenciar esse seu estresse, que vai ocorrer, Vai, nós é ser humano, eu sei como é que é. Eu estou há 31 anos como uma ser humana, então eu imagino que o estresse ele vai ser aí contínuo, até o último dia da nossa vida, mas como a gente vai lidar com ele, que vai ditar muito o jogo também, Tudo que a gente foca, se expande. Outra diquinha, conecte-se com a natureza.
Tudo tem a ver com a questão de você reservar um tempo, né, para você sair ao ar livre. Seja aqui no quintal. No seu quintal tem plantinhas? Tem esse momento de mais presença, né? Onde você consiga observar o desenvolvimento, onde você consiga, né, tirar aquelas folhas que não estão ali saudáveis, aquela rega consciente, fazer aquele adubo da hora lá de casca de banana, mudar, né, para outros lugares as suas plantinhas de acordo com a necessidade, né? Conecte do jeito que for possível. Seja, quem sabe, uma caminhada, né? Um passeio aí de bicicleta se você tiver, ou simplesmente você desfrutar o ar fresco e do sol. Ou coisa boa é, quantas vezes eu me lembro agora que eu fiz lives também no quintal aqui de biquíni, pegando sol, ou cuidando na parte da jardinagem das plantinhas, ou simplesmente fazendo topless. Enfim, a conexão em si da natureza vai lhe proporcionar mais alternativas de você se desconectar virtualmente, mas conectar internamente, tá? Aconselho isso, ok? Pode ser que você queira implementar essas atividades também em lives, mas não torne isso algo obrigacional, né? Onde desvalide esses momentos, né, individuais com você mesma, né? Não coloque apenas o seu valor, a sua capacidade por intermédio dessas validações dos seus telespectadores, tá? Esse é um dica de ouro. E a última diquinha aqui, né? Desenvolva hobbies e interesses. Ok, você pode desenvolver em lives, eu já fiz pra caramba, mas não apenas desenvolva em lives, entende? É isso que eu quero bater o pé aqui, para você que reservar tempo dessas atividades que lhe tragam prazer, satisfação fora do seu trabalho, tá? Seja uma pintura, uma jardinagem, uma leitura ou qualquer outra coisa que você goste, então desenvolva. Por exemplo, hoje em dia eu tenho livros físicos, digitais, tem cadernos ali onde eu despejo qualquer coisa que venha à mente. Tem um livro, né, que eu adquiri no Bazar Beneficente, onde eu, né, fico ali pintando com tinta guache, com lápis de cor, com canetinha. Tenho as paradas de colagem, onde eu pego revistas e, né, impressões e colo ali no caderno, fiz até uma capa. É um exemplo, entendeu? Faça acontecer do que faz sentido para você. Mas de uma coisa eu vou novamente. Você pode usar como exemplo essas atividades que eu mencionei em lives, mas não lhe coloque essa obrigatoriedade de apenas executá-las em lives. Esse é um grande plus, né? Um grande bônus aí de quem já passou e experienciou desde 2017 essa dinâmica de lives, que chegou um momento que tava saudável, mas chegou outro momento que eu, sabe, você não dá limites para si mesmo. Enfim, cada pessoa vai ter uma experiência, mas eu trago aqui uma experiência pontual para que possa lhe auxiliar nessa reflexão que você vai fazer de acordo aí com a sua autorresponsabilidade, como você vai ditar o rumo aí das suas paradas. Lembrando que, eventualmente, semanalmente, para não dizer outra coisa, eu venho compartilhado, né, no YouTube vídeos, né? Então é legal se você também é visual, assim como eu, gosta de assistir conteúdos longos, curtos. Eu até coloquei na aba comunidade perguntando no que eu poderia estar auxiliando mais, em qual área. E 60% por enquanto haviam votados que querem mais e mais em relação à criadora de conteúdo. Ok? Maravilhoso. Então eu vou trazer sempre esse foco. E é bacana se por acaso você também se identificar nessa dinâmica de criar conteúdos, não só gerar conteúdos para os seus assinantes, mas caso você também, assim como eu,
curte essa parada de contribuir socialmente, né? Você consegue agregar mais valor para outras criadoras de conteúdo. Quem sabe você também mostre um pouquinho, né, nas suas redes, sejam elas quais forem, que você se sentir mais confortável. Mostre um pouquinho dos bastidores da vida aí, como que é para você, criadora. Mostre um pouquinho também aos seus espectadores, os bastidores do seu dia a dia, como criadora de conteúdo. Então eu me lembro que em lives eu exercia muito isso numa demanda maior de horas, né? Hoje em dia, mais nos shorts, por exemplo, que eu gosto de fazer time-lapse, né? Vídeos rapidinhos, ou o esquema lá que ASMR e tal. E nos vídeos longos eu também mostro, né, um pouquinho em B-rolls, alguns trechos desses meus bastidores. Eu gosto pra caramba, né? Então, fica aí uma sugestão, desde a preparação para as suas transmissões até os momentos fora da câmera, como que é, né? Pode ser um exemplo aí para você aplicar nas lives. Mostra um pouquinho os bastidores da sua vida, no que você quer mostrar para o pessoal, né? São recortes. Obviamente a gente vai dar aquela editada no que é possível, no que é pertinente ali ser editado. Mas em lives, meu anjo, é aquilo, é o cru, né? Então mostre de uma forma responsável. Outra sugestão, quem sabe você abrir aí, de acordo com o que for possível, perguntas aos seus espectadores sobre a indústria que você trabalha, né? Hoje em dia a minha indústria é de entretenimento adulto, então aborde mais questões sobre, quem sabe, a segurança, a privacidade, desafios, realizações. Isso vai conectar também muito a sua audiência, né? Você gerar esses momentos de mais conexão, de uma forma mais intimista. Quantas vezes eu sentava assim na mesa, enquanto eu estava, né, sei lá, ingerindo alguma refeição e demandava essa oportunidade das pessoas fazerem perguntas sobre alguma coisa em que eu me propunha ali, né? Eu me sentia que eu tinha 1% de autoridade naquilo para poder abordar e deixava rolando. Então é sempre partindo dentro das minhas expectativas, dentro das minhas experiências. E aí fica uma sugestão, você gerar essa conexão em lives também. Outra coisa, dicas de segurança online, né? Caso você queira, compartilhe um pouquinho suas práticas, conselhos de como você tem se protegido, né? A sua privacidade, a segurança online, ao trabalhar aí dentro do seu entretenimento. Uma coisa que eu me recordo aqui é que as poucas vezes em que eu fiz lives fora de casa, eu sempre era bem cuidadosa para não ficar mostrando claramente, por exemplo, a rua, né? Então era sempre uma parada onde mostrava assim um ambiente que era diferente, né, do contexto caseiro, porém era algo assim o mais sutil possível, que não remetesse a uma localização imediata aí, sabe, de onde eu estivesse. Então é uma questão que você tem que ver quais são as formas como você vai se proteger diante desse processo, tá? Outra coisa, talvez seria uma ótima alternativa você perguntar para outras pessoas que estão fazendo lives atualmente, fazer tipo uma entrevista, convidar, quem sabe, outras criadoras para compartilhar suas experiências, insights e conselhos sobre trabalhar, né, nesse formato de lives. É muito interessante também, tá? Quantas vezes no começo eu também, consumi muitas criadoras que já faziam lives. Outra coisa, você entrar dentro da plataforma que você já pretende trabalhar, é você consumir outras criadoras que já estão criando lá suas lives de uma forma muito gentil e acolhedora e respeitosa, você absorvendo qual é a dinâmica, o que ela fez que você não quer fazer, ou que você gostaria de fazer do seu jeitinho. Quantas vezes eu conversei em aplicativos, em chat, e incentivava, mandando presentes, né, para essas pessoas que faziam lives,
e incentivando e perguntando e sondando, vale a pena trabalhar aqui? Você tá gostando, né? Qual dica você daria para quem estivesse começando, sabe? Vai colhendo dentro das possibilidades, vai fazendo mini entrevistas, né? Camufladas aí de uma forma muito humanizada, não robô. Cara, foi muito bom. Eu me lembro assim, isso me impulsiona a falar para você isso, que foi muito bom fazer essas mini entrevistas nessas plataformas, né, diversas em que eu estive. Então eu fazia essa curadoria, esse estudo com as pessoas que já estão atuando e perguntava e incentivava, né, obviamente, porque a pessoa estava ali, né, trabalhando. Então essas perguntas eram monetizadas por mim, dando presentes e etc. Foi muito bom essa troca, tá? É um incentivo mútuo, né? Outra coisa, quem sabe você contar suas histórias, os seus desafios que você enfrentou, né, dentro aí do seu nicho e como você superou esses obstáculos. Isso tem sido muito interessante. Eu venho notado que no formato de áudios em podcast, eu consigo amplificar mais essas reflexões e me recordo de desafios em que eu fui superando obstáculos dentro da indústria adulta, sabe? Então, é você primeiro refletir, fazer essa autoanálise e colocar aí para que todos os telespectadores tenham essa conexão com você e se sintam à vontade, né? De contar também as histórias deles. Quantas vezes eu, no início, né, para tirar um pouquinho da ansiedade social, eu fui realmente me mostrando interessada na vida dessas pessoas. Isso é muito raro, as pessoas realmente demonstrarem interesses genuínos, sabe? Pela parada que eles estão falando. Não é algo avulso ou raso. Eu acho que isso também tem muito a ver com uma questão da personalidade introvertida, né? Elas gostam, eu falo por mim, não sei você. Eu gosto muito de conversas e conexões profundas. Então, quem sabe é uma ótima oportunidade de você se conectar em lives, né? Contando as suas histórias, os seus desafios, quais foram os obstáculos que você sente que você venceu, superou, né? Ou tem superado, quais são as estratégias, né? Outra coisa é abordar questões importantes relacionadas aos estigmas e preconceitos enfrentados aí dentro do seu negócio de criação. Compartilhe suas opiniões e perspectivas. A gente tem que levar em consideração que a gente está fazendo lives com pessoas e para as pessoas. Então, discutir de uma forma respeitosa, não invasiva, estigmas e preconceitos é importante, né? Até para poder peneirar quais vão ser os seus telespectadores, né? Quais são os seus posicionamentos. Então, veja até onde você se sente confortável de falar sobre isso em lives, entende? Ou em qualquer outro formato, aqui são só exemplos para você ver qual que adequa melhor aí dentro do seu contexto, tá? Mas discutir, né, ter conversas não violentas, né, que abordem essas questões aí que são importantes para você, para o seu segmento aí que você queira abordar, é muito plausível, ok? Outra coisa que você pode fazer também é compartilhar suas dicas e truques para melhorar, quem sabe, a sua performance e a interação com os espectadores durante as transmissões ao vivo. Basicamente, né, eu vou me recordando aqui, dando essas dicas, vou me recordando também dicas bônus. Quantas vezes eu já fiz tutoriais e dicas, né, de coisas que eu já havia experienciado ou plataformas que eu já havia experienciado, eu fui trazendo à tona esses truques, que eu posso dizer. E isso foi também algo que foi sendo algo que foi trazendo mais comunicação, né? Mais interesse. Porque quando você demonstra realmente que você tem conhecimento naquilo que você já passou, por exemplo, isso no âmbito virtual, né? Vamos supor, beleza, eu tava no aplicativo X, aí eu fui pro Y. Nossa,
quão bagagem você vai ter para falar né, do X, né? Os seus prós e contras. Lembrando que é sempre baseado nas suas perspectivas e tá tudo bem, sabe? Ok. Outra dica, ofereça conselhos. Nossa, isso daí é uma dica de ouro. Em lives, beleza, tô sem ideias, pelo amor, né? Vamos fazer dicas de autopromoção e marketing. Ofereça conselhos práticos sobre como, quem sabe, você promover, né, o seu trabalho de forma eficaz e você construir uma base de fãs engajadas. Dica, beleza, tô fazendo lives e aí em algum momento uma pessoa demonstrou interesse por um determinado X coisa que você estaria disposta a fazer. Ok, fale sutilmente, né, faça essa conexão de uma outra plataforma em que você estaria disposta a dar continuidade naquele formato. Quantas vezes, né, eu fiz esse trampolim, né, de certa forma, dessa autopromoção de forma sutil, né, dentro do que as diretrizes de cada plataforma oferece. E aí eu fui oferecendo, né, e promovendo meu próprio trabalho dentro dessas plataformas, cada uma, né, com seu jeitinho, né, pra gente não levar banho de graça. Obviamente, no começo, quem nunca, né, recebeu alguma advertência, mas depois a gente vai tomando rumo, ou não, ou desmirola tudo. Mas, se você quiser realmente ser algo sustentável, siga aí, né, as normas, as diretrizes, para que você tenha uma vida, né, razoavelmente sem dor de cabeça dentro da plataforma. Mas essa questão de você oferecer conselhos em qualquer área, em qualquer ramo que você se sentir mais à vontade, faça isso com sua audiência, isso vai conectar demais. Quantas meninas, eu lembro até hoje que isso também foi algo que eu fui identificando o interesse muito genuíno de outras criadoras, chegavam em mim e perguntavam: nossa, Ni, mas como que foi para você X coisa? Como foi para você tal coisa? Como foi seu começo? Quais foram as formas de recebimento desses valores? Ah, como que foi aí para você fazer a organização, planejamento, a produtividade? Você entende? Que aí, diante disso, foi me dando mais motivação e inspiração para poder gerar o esquema, por exemplo, de compartilhar, né, no YouTube, né, no qual eu falo de criadoras para criadoras, aqui em podcast, enfim, vá gerando oportunidades diante aquilo que você sente à vontade para outras plataformas, entende? E vai se autopromovendo no seu ritmo, tá? Cada pessoa vai ter a sua forma de se promover, né? Enfim, um papo aí muito específico. Caso você queira algo mais aprofundado sobre cada tópico aqui, comenta aí, vai ser muito legal. E outra diquinha aí, né, só pra, né, a gente ficar com um gostinho de quero mais, é você explorar tendências e novidades na indústria no qual você trabalha, no nicho, né, no tema, mantendo aí seus espectadores sempre atualizados sobre as tendências e novidades na indústria, incluindo, quem sabe, novas plataformas, tecnologias e formatos de conteúdo. Isso é ótimo, tá? Eu espero falar mais específicas desses tópicos nos vídeos que estão sendo aí roteirizados e pesquisados bonitinhos para o mês de julho, então aguarde. Mas é extremamente prazeroso saber que a gente está amplificando não só as nossas próprias autodescobertas, né, testando, né, e depois validando ou não e depois compartilhando com você, é um laboratório, né? Eu brinco aqui que os meus processos criativos, quando são compartilhados, se foi benéfico ou não, é um laboratório para você. E aí eu quero saber a sua resposta para você. Vale a pena fazer lives hoje em dia? Coloque na balança aí diversos fatores, não é mesmo? Ai, ai.